paz. Muitos irmãos viajando, um descanso merecido. Só não estou também porque prefiro ficar em casa mesmo. O melhor lugar para mim é na minha casa. De casa para a igreja, da igreja para casa, meu trajeto. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor num texto que não tem muito tempo que eu refleti sobre ele aqui. Eu iria refletir sobre outro texto hoje, mas eu preferi voltar nesse, de Romanos 12, versículos 1 e 2, de propósito, por causa da ocasião em que estamos vivendo, a ocasião do carnaval. Romanos 12, versos 1 e 2 apenas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Deus, tira todo impedimento, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração. Tira o impedimento da nossa mente para que consigamos compreender a Tua palavra. Tira o impedimento do coração para que consigamos amar a Tua palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto foi o texto da minha exegese para o curso de teologia. O que é exegese? É você pegar um texto e dissecar ele à luz do seu original. Se é grego, se é hebraico, é hebraico. A gente passa, no meu caso, pelo menos 4 anos enclausurado num convento, por assim dizer, no internato, de manhã, de tarde e de noite, para estudar. O tempo da gente dormir era de meia-noite às 6 da manhã. Isso quando a gente conseguia fazer isso. Às vezes ia até mais tarde estudando. Transitando em 2 prédios revestidos de livros, que eram as bibliotecas. E a gente passa 4 anos ali. Eu retornei depois de algum tempo, já depois agora dos meninos e tudo, lá em Recife. Nós fomos lá, eu queria fazer questão de mostrar para os meninos onde foi que o papai estudou. E eu fiquei impressionado, eu falei assim, não acredito que eu passei 4 anos aqui dentro, eu não acredito. Aquela deprimência, aquele isolamento, aquele silêncio, porque na minha época eram 160 alunos. Depois de 4 anos, a gente faz uma tese, que hoje é mais popularmente chamada de monografia, e uma exegese. Na monografia você vai defender alguma proposta, alguma proposição, por isso é chamado de tese. E na exegese, conforme eu disse, você vai dissecar um texto à luz do seu respectivo original. Conforme eu disse, se é grego, é grego, se é hebraico, é hebraico. E no meu caso, eu dissequei
esse texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, aí você precisa fazer um livreto de cada, da tese e também da exegese. Meus queridos, e por causa disso, esse texto fala comigo muito fortemente até hoje. Só para nos situarmos um pouco, o livro de Hebreus, ele é dividido no seu teor em 2 livros, 2 Romanos. Até o capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele se preocupa em mostrar, em revelar mais a chamada dogmática da fé, ou seja, a doutrina a respeito da fé. E a partir do capítulo 12, ele começa a apresentar a ética da fé, ou seja, o comportamento do cristão. Resumindo, até o capítulo 11, o apóstolo se preocupa em mostrar o que Jesus fez por nós, o seu sofrimento a favor, em benefício da nossa salvação. E a partir do capítulo 12, Paulo já começa a requerer de nós uma reação ante aquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, até o capítulo 11 é o que Jesus fez por nós. E a partir do capítulo 12 é o que nós fazemos com a nossa conduta, com o nosso comportamento, em reação àquilo que Jesus fez por nós, a nossa ética, nosso comportamento no dia a dia. E isso é simplesmente extraordinário, porque o livro de Romanos é o livro mais doutrinário, mais teológico, mais longo do apóstolo Paulo, e ele foi escrito durante a ocasião da sua 3ª viagem missionária. Eu fico deslumbrado com tudo isso, porque a gente viaja na cabeça do apóstolo Paulo, né, que na realidade é o coração de Deus, porque ele nada mais, nada menos está representando a vontade de Deus para nós. Muito bem, queridos. Eu quero só destacar uma palavrinha de 4 letras, que está no primeiro versículo que lemos, logo no início. Rogo-vos, pois. Essa palavrinha, pois. Quando a gente lê a Bíblia, a gente passa por cima, a gente lê, mas passa por cima. E ela faz todo sentido aqui. Por quê? Porque essa palavrinha, queridos, ela é uma conjunção coordenativa conclusiva. O que é isso exatamente? Isso, queridos, significa que Paulo está pegando tudo aquilo que ele revelou, que ele mostrou, que ele apresentou na doutrina da fé, ou seja, no que Jesus fez por nós, e junta com aquilo que nós devemos fazer por Jesus, em reação àquilo que Jesus fez por nós. Aí eu simplificaria, juntando os dois, coordenando os 2 livros de Hebreus, eu simplificaria dizendo o seguinte: até o capítulo 11 é como se
Paulo estivesse dizendo: olha, Jesus morreu por você. E se você crer nisso, crer em Jesus, você está salvo. Mas, a partir do capítulo 12, é como se Paulo estivesse dizendo: mas espera aí, não é só isso, não é bem assim. É preciso se comportar assim, assim e assim. Não basta dizer: eu creio em Jesus, pronto, eu estou salvo. Não, tem que ter uma ética, uma conduta, um comportamento que tenha correspondência com essa profissão de fé. Qual é a profissão de fé? É que eu sou crente em Jesus, que eu creio em Jesus, que eu creio no sacrifício dele. Não basta, repito, dizer: eu creio em Jesus e vivo a vida ao léu da sorte de qualquer forma. Não, tem que ter necessariamente uma conduta, um comportamento que corresponda à minha profissão de fé. Quando eu digo: eu creio em Jesus, eu sou crente em Jesus. E isso, queridos, o mundo lê em nós, sem saber de nada disso que eu disse. Ele vai olhar para nós e dizer assim: ó, aquele ali é crente mesmo. Ou vai dizer: aquele ali, ele diz que é crente, mas não tem crente, de crente não tem nada. Ele vai fazer isso, sem saber de nada, sem conhecer Bíblia, sem conhecer teologia, sem conhecer o livro de Romanos, sem conhecer projeto de Deus, sem conhecer nada. Ele vai fazer essa leitura. Muito bem, queridos. Mas eu quero me debruçar um pouquinho antes de entrar no teor daquilo que gostaríamos de dizer para os irmãos. Eu gostaria de entrar um pouquinho nos detalhes desse texto. Primeiro, ele começa dizendo: rogo-vos. Esse rogo, queridos, aqui no original, não é apenas um pedido. E eu diria até mais: não é um pedido. Paulo não está simplesmente pedindo. Rogo-vos aqui significa: eu imploro a vocês. Eu pleiteio junto a vocês. Eu insisto e persisto diante de vocês. Ou seja, é algo com muita ênfase, com muito coração, com muito sentimento. É um brado. E o que é que ele está rogando aqui? Ele está rogando como? Pela compaixão de Deus. É como, queridos, que um de nós dissesse: eu vou dizer o que não é para depois dizer o que é. Um de nós poderia dizer: você poderia orar por mim? É uma coisa. A outra coisa é dizer: por favor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, ore por mim. Eu estou precisando muito. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, ore por mim. É isso que Paulo está dizendo. Meus queridos, como esses dois versículos dão um livro, eu não posso explorar todos esses detalhes apenas numa reflexão. Por isso, eu vou passar para o segundo versículo. O que é que Paulo, na realidade,
está implorando que nós façamos aqui. O que é? Em primeiro lugar, queridos, vamos pensar nessa advertência que Paulo faz desde o ano 54, mais ou menos, e ele faz isso para os primeiros leitores, para os crentes de Roma, no caso aqui específico. E profeticamente ele fala, e os irmãos irão entender por que eu estou dizendo profeticamente, eu vou mostrar isso no final. Por que ele fala isso profeticamente? É porque, queridos, hoje, assim como naquele tempo, nós, como igreja, precisamos desesperadamente de tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala. Todos nós precisamos nos ater em relação àquilo do qual o apóstolo Paulo nos adverte. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter aqui é dessa advertência de Paulo. E qual é essencialmente essa advertência de Paulo? É para que não nos ajustemos à forma desse mundo. Não nos conformemos, não estejamos com a forma deste mundo, mas sejamos transformados, ou seja, que saiamos da forma, fujamos da forma deste mundo. Metamorfos, saiamos da forma deste mundo. Essa é a advertência. Nós não precisamos nos ajustar à forma deste mundo, em aspecto nenhum. Nós não temos necessidade. Não temos necessidade de nos ajustarmos à forma deste mundo para sermos felizes. Não precisamos nos ajustar à forma deste mundo para termos sucesso em área nenhuma da nossa vida, seja financeira, seja espiritual, seja o que for. Eu vou dar uma trapaceadinha aqui para que eu me dê bem nos meus negócios. Vou dar uma sonegadinha aqui para me dar bem nos negócios. Ou vou fazer determinadas coisas não tão lícitas assim, para que eu me dê bem no meu ministério, na minha igreja, no que eu faço supostamente para Deus. Nós não precisamos de lançar mão de nenhum recurso do mundo mundano para nos darmos bem aqui. A palavra de Paulo, a advertência de Paulo é: não vos conformeis com este mundo, mas saí da forma deste mundo. Saiam da forma deste mundo. Essa é a advertência. Segundo entendimento, queridos, é a questão da mudança
da mente. Eu acho isso muito profundo. A mudança da mente. E por que isso é profundo? É porque a mudança no comportamento, a mudança na conduta, vai depender da mudança da mente. Se a minha mente mudou, a minha conduta vai mudar também. Se a minha mente não mudou, eu ainda não tenho a mente de Cristo, mas a minha própria mente, maquiada ali por, de repente, uma religiosidade, o meu comportamento não irá mudar. Essa semana uma pessoa me disse, numa pequena reunião, algumas pessoas estavam falando, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. E eu fiquei pensando e acabei dizendo, olha, essa pessoa não se converteu verdadeiramente. Não tem uma mente renovada, não foi regenerada, não foi gerada de novo. É uma casa velha, reformada. Aquela casa velha não foi demolida com trator, limpado o terreno e construído tudo a partir do alicerce, não. É a casa velha, é a mesma casa velha, reformada. Tapou um buraco aqui, outro acolá, escavou uma coisa aqui, as chamadas lepras de parede, passou uma massa, ficou tudo lisinho, voltou, chamou o pintor, pintou tudo direitinho. Mas a casa é velha, o interior é velho, daqui a pouco vai começar a estourar tudo de novo, o reboco vai estourar tudo de novo, aquela tinta vai estourar toda de novo, porque não é nova a casa, é velha. E por que vai estourar tudo de novo? Porque é velho. Por que eu volto a fazer as mesmas coisas de ontem? Porque eu amo a fazer as mesmas coisas de outrora. Por que começa a estourar tudo de novo? Porque não mudou por dentro, a mente não é nova. A mente não foi renovada em Cristo. Não mudou. A mente é a mesma mente do não tem nada a ver. Hoje, um pastor me ligou pedindo um conselho e falou, pastor, o seguinte, uma determinada pessoa da minha igreja foi batizada, né, tudo direitinho, passou pelo processo ali, foi batizada, mas só que ela queria um novo relacionamento, e ela me ligou dizendo que já está junta com uma outra pessoa. Não mudou a conduta, não mudou o comportamento. Está do mesmo jeito. Se pensava assim antes, continua pensando do mesmo jeito. Precisa renovar a mente.
mudança de mente. Eu vou saber se algo tem alguma coisa a ver ou se não tem nada a ver, de acordo com a mudança na mente. Primeiro no interior, para refletir no exterior. Às vezes, queridos, a gente se esnoba que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, 30, 50 anos de crente. Mas às vezes a mente não mudou. A mente é antiga. E por causa disso, não muda o comportamento. Precisa mudar a mente. Precisa mudar por dentro, para revelar por fora que agora não se tem mais a mente antiga, mas a mente de Cristo. Meus queridos, quando eu vou pensar em fazer alguma coisa, eu não vou pensar dentro da perspectiva da tecnicidade, porque não é tecnicidade, não é tecnicidade, é discernimento. Porque as coisas espirituais não se discernem tecnicamente, mas pelo discernimento espiritual. E eu só vou conseguir discernir corretamente se a minha mente estiver mudada. Eu vou fazer determinada coisa, vou ou não vou, isso seria bom por causa disso, daquilo outro, teria vantagem nisso e naquilo, correria o risco assim, mas eu teria essa e aquela vantagem, então acho que vale a pena. Queridos, não é pela tecnicidade, é pelo discernimento. É pelo discernimento. Se eu tiver a mente de Cristo, uma mente renovada em Cristo Jesus, eu vou ter percepção das implicações disso no mundo espiritual, e isso tudo extrapola aquilo que é meramente técnico, meramente racional. Mas qual o problema? O problema é que eu estou olhando a coisa pelo aspecto meramente técnico. Não é tecnicidade, é discernimento. Muitas coisas na minha vida eu fiz, e muitas coisas na minha vida eu deixei de fazer. Não foi porque eu tinha um raciocínio técnico de que aquilo era bom ou não era bom, mas pela renovação da mente, pelo discernimento espiritual. Até porque o novo convertido não conhece nada de Bíblia, senão o mínimo essencial para a sua salvação, e assim era eu. Mas quando a coisa é meramente de religiosidade ou de conveniência,
eu vou fazer aquilo. Aí alguém tem que dizer assim, não, não pode porque a Bíblia diz isso. Ah, eu vou fazer aquilo, opa, não, não pode porque você vai... O tempo inteiro. Ou então eu mesmo lembro, não, não posso porque a Bíblia diz isso. Não, porque a Bíblia diz isso. Eu tenho que ver pelo aspecto bíblico, sim. Porém, eu preciso de discernimento espiritual para saber se eu devo ou se eu não devo fazer, se é certo ou se é errado. Nem tudo é você que vai dizer para mim se é certo ou se é errado. Nem tudo sou eu que vou dizer para você se é certo ou se é errado. Mas por um discernimento espiritual. Extrapola a tecnicidade. Extrapola. Eu pastorei uma igreja, queridos, a minha primeira igreja lá no interior do Amapá, do norte, que eu passei pouco tempo lá, depois me enviaram para a igreja sede na capital, e eu ia de quando em quando lá, fazer os atos pastorais e acompanhar aquela igreja, porque havia ficado sem pastor direto. E eu tinha uns irmãos lá que cuidavam da igreja na minha ausência. Eles eram tão simples, mas tão simples. E para fazer a letra do O, tinha que pegar um copo e fazer assim no chão. Aí quando apareciam os problemas, as situações, sabe o que eles me diziam? A gente vê que está errado. A gente vê que não é assim. Eles não sabiam dizer biblicamente, muito menos tecnicamente, o porquê que estava errado. Mas eles diziam, a gente vê que está errado. Era o discernimento espiritual. Intimidade com Deus. Só se tem discernimento espiritual pela intimidade com Deus. O grande profeta Isaías, como ele era antes do capítulo 6. Grande profeta. Diz o texto que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a glória de Deus enchia o templo. Quando ele se deparou com aquela presença de Deus, com aquela glória de Deus, ele se viu na sua miserabilidade. E ele diz, miserável, homem, imundo homem que sou. E habito no meio de um povo imundo também. Ele só conseguiu se ver após a intimidade com Deus. A gente só acha, queridos, que é muito santo por causa do distanciamento com Deus, em relação a Deus. Não, eu tenho muita fé. Muita gente diz isso. Eu tenho muita fé. Eu não faço isso, não faço aquilo outro, eu sou santo por causa disso. Aí você percebe a distância que a pessoa está em relação a Deus. Porque no momento em que ela tiver uma experiência da presença extraordinária de Deus, vai ver, eu não sou santo coisíssima nenhuma. E eu não tenho fé coisíssima nenhuma.
ajuda-me na minha pequena fé. É assim que ele vai se comportar. Então, meus queridos, mudança de mente, a transformação vem pela mudança da mente, não é pela técnica, é pelo discernimento espiritual. E por último, queridos, antes do fechamento, experimentar a boa vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para eu saber se essa ou aquela é a boa vontade de Deus, primeiro tem que mudar aqui. Primeiro tem que mudar aqui. Às vezes, queridos, nós percebemos líderes, percebemos pessoas que ocupam posições altas, que ainda não conseguiram perceber qual é a boa, agradável vontade de Deus. Por quê? Porque não é pelo cargo, não é pela posição que ocupa, mas é pela intimidade com Deus, é pelo discernimento espiritual. Tudo que diz respeito à Bíblia, à igreja e todas essas coisas é espiritual. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Meus queridos, por que eu estou falando isso agora? Hoje, é porque eu estou, de certa forma, nem era para estar, mas estou, de certa forma, escandalizado com alguns expoentes de liderança no nosso país. Eu poderia citar nominalmente aqui, porque eu conheço pessoalmente. Mas meus queridos irmãos, defender um bloco de cristãos na muvuca do carnaval com abadá e tudo, ao rufo dos tambores no mesmo ritmo, com letras adaptadas na Bíblia, com o pressuposto de que estou evangelizando, com a suposição de que isso é uma evangelização estratégica. Eu vejo que é exatamente o contrário. É contra-estratégico.
porque é muito complicado. É muito complicado. Eu estou na muvuca onde todo mundo está ali dando vazão à carne. Porque é exatamente isso que significa carnaval. Vale a carne. Onde vale o que vale a carne, a carnalidade, a promiscuidade global. E ali ao rufo dos tambores, num barulhão enorme. E tic-tum, 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 tic-tum. E é uns passinhos ali, que eu faço questão de não saber, nem de aprender. E com uma letra gospel, que ninguém sabe nem o que é que eu estou cantando. E a mulherada seminua, para não dizer nua. E aquela juventude ali no tic-tum, tic-tum, Jesus te ama, tic-tum, tic-tum. Ou seja, Jesus te ama, mas está tudo bem do jeito que você está. E é isso, queridos, que vai levando a igreja ao enfraquecimento. Eu já fiz, queridos, já liderei equipes grandes de jovens evangelizando em carnaval. Mas ali nós tínhamos uma tenda de oração. E a juventude saía falando de Jesus e entregando folhetos. E as pessoas eram conduzidas para aquela tenda para receber oração. E ali pessoas eram libertas, demônios se manifestavam, porque o que atua no carnaval é muito mais do que a valia da carne, mas são demônios, porque os demônios, em nome da invocação dos mortos, o que eles fazem antes de começar a festa, eles estão ali atuando. Então era muita gente que se libertava naquelas tendas de oração. Os demônios, eles se manifestavam. Eu me lembro de uma cena marcante que aconteceu comigo. Não foi que os jovens me disseram, mas aconteceu comigo. Eu comecei a falar com o jovem, abordando de forma ali bem incisiva com o evangelho. E aquele jovem saiu disparado, na carreira, como que estivesse com medo de alguma coisa. E eu falei, está amarrado. E ele caiu lá, uns 100 metros à minha distância. E eu fui lá com ele depois para poder cuidar dele. Isso sim. Agora, formar um bloco para estar fazendo exatamente aquela mesma coisa, com uma letrazinha tapeada que ninguém está nem sequer ouvindo direito, e dizendo que está evangelizando, é uma contra-estratégia. Meus queridos, não entremos nessa, não nos conformemos com isso. Eu poderia dizer 4 nomes aqui de expoentes de lideranças no Brasil envolvidos com isso. Ah, não tem nada a ver por causa disso, por causa daquilo outro, é estratégico, por causa disso, daquilo outro. Não é pela tecnicidade, é pelo discernimento. Como é que esse povo vai ver?
Como é que vai ser amanhã? Vai entrar todo mundo no tem nada a ver? Ou vão ser quebrantados, reconhecendo seus pecados, rendendo-se a Jesus e fugindo não apenas do mal, mas da aparência do mal? Como é que é? Qual o resultado final? Amontoar pessoas não salvas, ou ver pessoas transformadas pelo poder de Deus. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Eu não gostaria que apenas você ouvisse essa palavra, mas você pode ter oportunidades individuais ou até mesmo coletivas de replicar, de reproduzir essa palavra nesses tempos agora chamados de carnaval, a festa da macumba. E quem diz não sou eu, são eles. A festa dos espíritos dos mortos, que não são os espíritos dos mortos, mas dos demônios. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Você não foi chamado para ser famoso, para ser muito conhecido. Você não foi chamado para se dar bem aqui na terra. Você foi chamado para morar no céu. E pode fazer tudo aqui, se no final não for morar no céu, nada valeu. Nada valeu. Seja radical naquilo que precisa ser radical. Por que eu sou radical em relação à bebida alcoólica? Se os alcoólicos anônimos têm como lema, evite o primeiro gole, eu vou pregar, beba moderadamente? Não. Quem quiser fazer, faça sua conta. Mas eu acho mais recomendável ser radical nesse ponto. Talvez 80% de briga no lar, de separação, de encrenca, de acidente de trânsito, seja advindo do alcoolismo. Eu fundei 3 casas de recuperação. Chega lá, tem um baita de um homem com umas pernas mais finas do que as minhas, uma barriga que vai lá na frente, que você pode pentear o cabelo tanto espelhado que está, alcoolismo puro. Aí eu vou chegar para essa pessoa e dizer, olha, beba moderadamente. Beba moderadamente. Você bebia quantas garrafas de cachaça por dia? 2. Então passa a beber só uma. Você vai ficar legal, bonzinho. Não existe isso. Então naquilo que for radical, seja radical. Ah, meu namoradinho está me chamando para ir para o motel. Acho que não tem nada a ver. Seja radical. Acabou o namoro, o quê? Acabou o namoro. Seja radical. Você não me respeitou? Naquilo que deva ser flexível, seja flexível. Mas naquilo que deva ser radical, seja radical. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. E lembre de uma coisa, você vai orar agora. Você vai orar agora, presta atenção no que eu estou falando. Você vai orar como eu também vou orar. Nós vamos orar. Mas dentro da proposta dessa reflexão, nós não vamos simplesmente orar.
Nós vamos entrar numa guerra espiritual contra os supostos espíritos dos mortos, que são os demônios que atuam nas nossas cidades, nesse tempo agora. Então não fica aí orando mais ou menos, fazendo de conta, ouvindo oração. Você vai levar uma peia se fizer desse jeito. Estou sendo sério. Ninguém entra na guerra panguando por aí. Entra na guerra com as armas certas. E as armas são espirituais. Não são carnais, são espirituais. Não brinque de orar agora, mas ore seriamente. Aproveite e ore. Oremos pelos nossos filhos, pelos vizinhos, pelo bairro, enfim, por amigos. Deus, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor venha nos revestir agora nessa oração. As cidades estão sendo tomadas por espíritos malignos, mais do que carnalidades. Deus, venha nos revestir agora, para que entremos no mundo espiritual e neutralizemos, ó Deus, manietemos o valente, os espíritos malignos que têm levado jovens a serem estupradas. Quantas crianças não nascerão daqui a 9 meses por causa da irresponsabilidade de muitos pais, muitos jovens. Deus, tenha misericórdia da nossa família, dos nossos filhos, das nossas cidades. Tenha misericórdia e seja banindo, Senhor, banindo, e abra os olhos desses líderes espirituais, para que vejam isso, para que percebam isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nos proteja, Senhor, contra todo ataque do inferno. Nos proteja e proteja os nossos filhos. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.